everybody! Olá pessoal, estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 1203. Very good. Muito bem. Imagine por um instante uma sonda fazendo uma varredura no solo de Marte. Mas uma varredura minuciosa, detalhada, com pormenores de detalhes. E descobre formas geométricas não produzidas pela natureza. Formas geométricas que a natureza não produz. E detalhe, são várias. A Curiosity, a sonda que estava fazendo no momento o mapeamento do solo de Marte. E essas imagens foram levadas para a NASA, claro. Albergadas, ficaram ao poder da NASA. Pasmem agora. Quando foram fazer a leitura das imagens, descobriram pirâmides. Não é uma pirâmide, nem são duas pirâmides. Algumas pirâmides. Pirâmides, inclusive a semelhança das pirâmides americanas, maias, por exemplo. Além do que? Além das pirâmides, estátuas. Estátuas lembrando a imagem de Buda, Siddhartha Gautama, e também um crucifixo. Ou melhor, uma cruz. Uma cruz. Segundo Joseph White, um grande especialista em imagens de satélite, ele diz claramente, estas imagens são reais, mas a NASA diz que não. A NASA diz que são luzes que incidiram no solo de Marte e que causaram esta impressão de pirâmides e de uma estátua de Buda. Sempre a NASA tem esse argumento. Sempre a NASA quer nos deixar encobertos, velados, reclusos da verdade. Coloquem a humanidade numa masmorra para que a verdade não chegue até ela. A luz da verdade não pode chegar até a humanidade, é claro, porque a humanidade, sabendo dos fatos, muitas coisas seriam desmanteladas. Vejam o que aconteceu com Valiant Thor em 1956, quando ele diz para o governo Eisenhower: eu quero falar a verdade para a humanidade. A primeira coisa que fizeram é não. Não, de maneira alguma. Aqui não pode ser. Daqui a informação não pode ser vazada. A informação toda ela morre, restringe-se aqui, está circunscrita aqui. Então, a Curiosity descobriu, ou melhor, fez os registros das imagens e de pirâmides. Inclusive, posteriormente, fazendo investigações mais precisas, ainda mais minuciosas, descobriram que o material de muitas daquelas rochas eram semelhantes a Stonehenge da Inglaterra. O círculo misterioso de Stonehenge era um semelhante a Stonehenge. Muita coincidência. Muita coincidência. Os ângulos das pirâmides de Marte são semelhantes aos ângulos das pirâmides africanas. Você sabia que Cairo, a etimologia Cairo, capital do Egito, Cairo é Marte? A semântica Cairo é Marte? Outra coincidência. E espíritas, pasmem, um livro, eu já li esse livro por 2 vezes, eu recomendo. Um livro que fala sobre a vida no planeta Marte, de Ramatiz. Você vai encontrar detalhes da sociedade de Marte. Como Marte se organiza. Como que Marte cuida dos destinos da comunidade marciana, evidentemente. Inclusive, falando sobre aspectos referentes a viagens que eles promovem, viagens
para outros planetas e visitam a Terra de quando em vez. Daí a razão de você ver, por exemplo, alguns OVNIs, a sigla Objeto Voador Não Identificado, nos céus da nossa Terra, que são visitas de Marte. Agora, eles vieram possivelmente para a Terra como africanos e alçaram aquelas pirâmides. Alçaram aquelas pirâmides. Só que a NASA jamais vai revelar isso. George Tsoukalos, por exemplo, fala a mesma coisa. Inclusive Eric von Däniken. Alienígenas do passado. Os grandes seres extraterrestres que estiveram com nós no passado. E estas pirâmides de Marte, inclusive, têm faces também. Não é só a pirâmide. Só que houve uma época que as faces lembrando um homem com os cabelos longos, por exemplo, sabe o que a NASA disse? Inclusive, mais uma vez, Geoff White refuta. Geoff White refuta veementemente. Corey Goode também refuta. O próprio Charles Bolden, ou ainda Robert Lazar, ou Bob Lazar, também não acredita. Ainda o grande Frank Strange também. Então são pesos na área ufológica, inclusive que tiveram dentro da NASA, que é o caso, por exemplo, de Charles Bolden, que fala que são reais. Mas a NASA fala que aquela é um sombreamento. São luzes, são sombras que ofuscam a realidade e dá essa visão de ótica. Então, é uma falsa impressão. Falsa impressão. Aí vem Ramatiz, espíritas, vem Ramatiz dizendo que em Marte há uma sociedade organizada. A Curiosity está descobrindo muitas coisas estarrecedoras, só que não chega até nós. Não chega até nós. Em 1958, o espírito André Luiz, em seu livro Evolução em Dois Mundos, ele fala, por exemplo, da comunidade do Egito. A comunidade do Egito, da organização do Egito. É um capítulo pequeno, na verdade nem é um capítulo. É um subtópico do capítulo que ele fala da sociedade egípcia, porque os egípcios eram muito organizados. A concepção do monoteísmo, por exemplo, Akhenaton, nós não entendemos muito bem a verdade por detrás do povo egípcio. Muitos dizem que eles eram politeístas. Quem eram politeístas era o vulgo, a massa. A massa era politeísta, mas os grandes sacerdotes, os ingressados nas ciências herméticas ocultas, não eram politeístas, eram moniteístas. Acreditavam no Deus único. Então o povo Egito, o cerne do povo Egito, era um povo muito culto. Tanto que as concepções de iniciação, auto-iniciação, as concepções começaram com eles. Com eles, grandes faraó, por exemplo. Inclusive ainda em Marte foi encontrado indícios pela Curiosity, foi encontrado indícios de sarcófagos semelhantes às sarcófagos da África, sarcófagos africanos, da África, do Cairo. Então, é muita coincidência. É que Kadhafi é sucesso. Depois vamos falar das duas luas de Marte. Um dia vamos falar das duas luas de Marte. A face oculta de Marte. São tantos assuntos, o Kadhafi tem 10 minutos, não dá para falar sobre todos os assuntos. É Kadhafi é sucesso? A doutrina espírita. Chico Xavier já falou isso, não é verdade? Chico Xavier não, Emmanuel. Chico Xavier também, claro, que Chico Xavier comungava do pensamento de Emmanuel, de André Luiz, de Marte, da civilização de Marte. Leia, por exemplo, A Caminho da Luz, para você entender melhor os próprios essênios. Então, é algo assim estrondoso.
estrondoso. Junte-se no nosso canal, aqui os assuntos não param. Diariamente assuntos estarrecedores, extraordinários, isso eu garanto, tá certo? Se inscreva no nosso canal, paz, luz, alimente-se bem, pensamento positivo, você nasceu para vencer. É Kadef e Kadef é sucesso. E não esquece, né? Dá um tapa maroto nesse like. Pá! Very good. Que a luz do conhecimento esteja conosco. Sucesso. Que Deus seja louvado.